Mateus capítulo 2, versículos de 1 até o versículo 12. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E, enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E, vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Até aqui, até o versículo 12, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a porção lida da sua santa, da sua bendita palavra. Amém. Meus irmãos, meus amigos, nós podemos dizer com toda certeza, nós podemos falar com toda a convicção que Cristo, ele é um personagem que, de fato, verdadeiramente impacta a vida das pessoas. Repetindo, Cristo, ele é um personagem que verdadeiramente impacta a vida das pessoas. Ele gera, ou seja, a pessoa de Cristo, vários sentimentos nos corações dos homens, nos corações dos seres humanos. Uns, eles chegam a dar tanta importância à pessoa de Cristo que se entregam não só para realizar a sua obra, mas se entregam a Ele com devoção, consagrando, dedicando toda a sua vida a Ele, reconhecendo de fato como Senhor e como Salvador das suas vidas. Um exemplo prático desse fato, um exemplo prático dessa realidade é a vida dos apóstolos, daqueles que foram chamados e daqueles que estavam a seguir Jesus ao longo de todo o seu ministério terreno. Após a morte, a ressurreição, a ascensão de Jesus, eles deram continuidade às suas vidas, eles deram prosseguimento ao plano de Deus, a maioria deles morrendo, para que esse propósito ele viesse ser cumprido em suas vidas. Então, a pessoa de Jesus gera justamente isso: importância, devoção, consagração na vida de algumas pessoas. Outros, por sua vez, procuram desprezar a pessoa de Jesus Cristo, procura desmerecê-lo, procura desfazer da sua pessoa, desmerecer a sua obra. E aqui me vem um exemplo de John Lennon, que foi cantor, que participou de uma das bandas de maiores sucessos na história do mundo e que chegou a dizer, num dado instante da sua vida,
que os Beatles, no caso a sua banda, era mais famosa do que Jesus Cristo em todo o mundo. Ele passou, os Beatles também passaram, mas hoje nós continuamos adorando e reconhecendo a pessoa de Jesus. Isso é um fato e a gente não pode negar. Então, a gente não pode contradizer, a gente não pode desfazer dessa realidade. A pessoa de Cristo, de fato, a pessoa de Cristo verdadeiramente gera sentimentos, os mais controversos possíveis, seja de amor, seja de devoção, seja de desprezo, seja de desconsideração. Esse texto que nós acabamos de ler, Mateus capítulo 2, versículos de 1 até o versículo 12, é um exemplo disso que nós estamos a falar, é um exemplo disso que nós estamos a considerar. Aqui, nesse trecho da palavra do Senhor, Mateus, ele narra a visita que Jesus havia recebido de alguns magos do Oriente. Eles tinham ido à cidade de Jerusalém, eles tinham ido ali à região da Judeia com o intuito, com o objetivo de adorar ao recém-nascido rei dos judeus, assim como eles haviam falado. De acordo com o que nós temos dentro da cronologia dos evangelhos, esse fato se dá quando Jesus Cristo ele era uma criança de aproximadamente 2 anos e 2 anos de idade. Então, nesse evento que nós temos aqui em Mateus, capítulo 2, versículos de 1 até o versículo número 12, a gente observa, de fato, a gente observa na prática alguns sentimentos variados relacionados, não só à pessoa, mas também relacionados à presença de Cristo quando ele estava ali na cidade de Belém. Então, na noite de hoje, meus amigos, na noite de hoje, meus irmãos, eu queria considerar alguns desses sentimentos, eu queria considerar algumas dessas atitudes controversas que as pessoas tiveram em relação à pessoa, em relação à presença e presença de Cristo. É por isso, meus irmãos, é por isso, meus amigos, que o título da nossa mensagem na noite de hoje é o seguinte: Impactos do nascimento de Jesus Cristo. Impactos do nascimento de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, eu queria considerar o primeiro sentimento. Em primeiro lugar, eu queria considerar essa primeira realidade que a gente observa da parte de algumas pessoas dentro desse contexto no qual os magos vão visitar a pessoa de Jesus. E qual é esse primeiro sentimento? E qual é essa primeira reação que o texto sagrado aqui nos ensina? O sentimento ou a reação de temor. Porque a palavra diz que não só o rei Herodes, mas a palavra de Deus também diz que toda Jerusalém, eles temeram diante da notícia, diante do fato de Jesus Cristo. Eu queria que vocês acompanhassem conosco a leitura do trecho que nós temos entre os versículos de 1 até o versículo 3. Mateus, capítulo 2, verso 1 até o versículo número 3, a fim de que nós possamos considerar esse primeiro sentimento relacionado à pessoa e à presença de Jesus, a saber, o temor. Mateus 2, verso 1 até o versículo de número 3. Diz o seguinte: Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Versículo 3. Tendo ouvido isso, alarmou-se Herodes e, com ele, com Herodes, toda a Jerusalém, ou toda a cidade de Jerusalém. Aqui nesse trecho, meus irmãos, meus amigos, nós vemos a chegada dos magos à cidade de Jerusalém e a reação, ou as reações que tiveram Herodes e também todo o povo, uma vez que eles tomaram conhecimento, uma vez que eles tomaram o conhecimento do fato de que Jesus Cristo ele havia nascido e a razão da visita dos magos quanto àquela cidade, adorar ao rei dos judeus.
o texto diz que Herodes, o texto diz que toda Jerusalém, eles se alarmaram. Literalmente falando, eles tiveram medo. Literalmente falando, eles tiveram pavor. Literalmente falando, eles tiveram uma agitação e uma agitação muito profunda em seus corações. Essa palavra alarmar que nós encontramos aqui, nós só a encontramos em outro texto da palavra, lá em Mateus capítulo 14, quando os discípulos eles ficam amedrontados com o fato de Cristo aparecer para eles, quando eles estavam enfrentando ali uma tempestade, e Cristo aparece para eles andando sobre o mar. Então, foi esse o sentimento, foi essa a reação que teve Herodes, foi esse o sentimento, foi essa a reação que teve toda a cidade de Jerusalém, uma vez que eles tomaram conhecimento, uma vez que eles foram noticiados acerca da presença de Jesus, conforme eles ouviram o recém-nascido rei dos judeus. E diante disso, a pergunta que fica é a seguinte: por que será que eles tiveram essa reação? Por que será que eles ficaram agitados? Por que será que eles ficaram com medo? Por que será que esse sentimento foi visto em relação às suas vidas? Vamos ver, meus irmãos, vamos ver, meus amigos, dentro da perspectiva de cada um deles, a razão pela qual assim eles se comportaram ao ser notificado acerca do nascimento de Jesus. Em primeiro lugar, a gente vê que Herodes, ele ficou perturbado com a chegada do Messias, consequentemente com a chegada dos magos para visitar o Messias, porque Herodes, ele temeu, melhor dizendo, perder a sua posição de rei dos judeus. Herodes, ele temeu perder a sua posição de rei dos judeus. Afinal de contas, conforme o texto aqui nos ensina, os magos, eles foram adorar o novo rei dos judeus que havia nascido. Herodes, e esse Herodes aqui é o chamado Herodes o Grande, ele não era o rei legítimo do povo dos judeus, não. Na verdade, quando a gente analisa a família de Herodes, nem judeu ele era, nem isso ele era. Ele governava a região da Judéia por causa de uma concessão que lhe foi feita por parte do Senado de Roma. Herodes, dentro dessa realidade que a gente vê aqui nessa passagem, ele já era um senhor de 69 anos de idade. E ele já estava no cargo de governante da Judéia por 40 anos. Ele era governador de toda aquela província. E essa condição, esse cargo, lhe custou muito esforço. Por quê? Porque ele teve que passar 3 anos na frente de batalha, sendo general, para expulsar os invasores da Judéia e assim, consequentemente, como prêmio pelo seu esforço, receber o título de governador da Judéia. Então, quando ele ouviu, através da boca dos magos, que havia nascido um recém-nascido rei dos judeus, ele se perturbou, ele teve medo, haja vista o receio que ele tinha de perder a sua condição, o seu cargo, a sua função. Mas não só isso, o povo de Jerusalém também ficou alarmado diante da notícia, diante do fato do nascimento de Jesus. Por quê? Porque o povo temeu as reações que Herodes poderia ter dentro daquela circunstância, dentro daquela realidade. Se de um lado, meus irmãos, meus amigos, Herodes, ele era um ótimo administrador, se ele era um exímio comandante, por outro lado, o rei Herodes, ele era um homem sádico, um homem sem escrúpulos, que fazia aquilo que estivesse ao seu alcance para conseguir os seus objetivos e, no caso específico, conseguir o seu objetivo de se manter governante de toda a província da Judéia. Na verdade, Herodes, ele era um assassino por natureza. Essa era uma prática favorita que ele desenvolveu em relação à sua vida, sobretudo quanto às pessoas que ameaçavam o seu cargo, ameaçavam a sua posição de governador da Judéia.
não foi sem razão, meus irmãos, não foi sem motivo, meus amigos, que Herodes, ele matou uma das suas 10 mulheres. Herodes, ele matou 3 dos seus 12 filhos, justamente por causa disso, pelo medo, pelo receio que ele tinha de ser substituído no cargo. Então, diante desse fato, ou pelo conhecimento dessa realidade, a cidade de Jerusalém, os moradores de Jerusalém, eles se perturbaram em virtude do medo que eles tinham da reação de Herodes. E quando a gente vê o restante da narrativa, a gente observa que, de fato, Herodes ele era um homem muito maldoso e violento. Por quê? A sequência do texto nos diz que quando ele se viu iludido pelos magos, não retornando ali para informar acerca do paradeiro do recém-nascido rei de judeus, ele manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Então, isso confirma esse fato da maldade de Herodes, isso confirma o fato do medo que todos os moradores de Jerusalém eles tiveram, uma vez que havia, entre aspas, um concorrente e uma pessoa que poderia despertar, como de fato despertou, a raiva daquele homem sádico, daquele homem malvado, agindo de maneira ruim, desumana quanto às pessoas. Então, aqui, meus irmãos, aqui, meus amigos, a gente observa isso. A gente observa a primeira reação, a gente observa o primeiro sentimento que a presença de Cristo desperta em relação a algumas pessoas, ou seja, o medo ou o temor. O medo de perder os privilégios, o temor de perder a sua segurança, de agir como Herodes agiu, de agir como a população de Jerusalém ela agiu diante do fato do nascimento do Messias. E a gente observa que até hoje esse pavor ele continua no coração das pessoas. Algumas delas temem Jesus porque receiam que Cristo possa reinar e dominar as suas vidas. Receiam que Cristo possa destronar o seu eu do seu coração. Por isso elas querem escutar de tudo, ouvir de tudo, menos escutar de Jesus. Porque elas não querem essa ameaça rondando as suas vidas de ter alguém a comandá-las, de ter alguém a dirigi-las, que não elas mesmas. E por isso, algumas pessoas acabam temendo a presença de Jesus. Outras, elas temem a presença de Jesus com medo de perder as suas falsas seguranças. Seja a falsa segurança do dinheiro, seja a falsa segurança da saúde, seja a falsa segurança de um grau cultural que porventura elas venham ter. Então, elas temem a todo custo a pessoa de Jesus. O fato, meus irmãos, o fato, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, é que as pessoas sempre temerão a presença de Jesus Cristo. Esse mesmo sentimento que a gente vê em Herodes, esse mesmo sentimento que a gente vê aqui na população de Jerusalém, ele se repete na vida de muitas pessoas justamente por causa disso. Elas não querem que Cristo reine sobre suas vidas. Elas não querem concorrente para os seus corações. Elas não querem perder uma falsa segurança em relação às suas vidas. Por isso, elas continuam no caminho, afastados de Cristo, afastados do Salvador. E aí fica a pergunta, e aí fica a indagação. Será que você também tem medo da pessoa de Cristo? Será que você também tem medo de perder o eu do trono da sua vida? Será que você tem medo de Cristo em relação ao receio que as pessoas vão falar de você pelo fato de seguir a Cristo, pelo fato de obedecer os seus mandamentos? A grande questão é que esse sentimento é um sentimento errado. A grande questão é que esse sentimento é um sentimento pecaminoso e não é o sentimento que nós devemos ter em relação ao nosso Salvador. Não, jamais. Então, em primeiro lugar, a gente observa a primeira reação. Em primeiro lugar, a gente observa o primeiro sentimento em relação a Jesus. Que sentimento? Medo, temor, pavor, agitação. Contudo, meus irmãos, meus amigos, seguindo na sequência aqui do texto, a gente observa um segundo sentimento que as pessoas manifestaram diante da pessoa e diante da presença de Cristo. Se de um lado, conforme nós observamos, Herodes temeu, se de um lado, conforme nós observamos, toda Jerusalém temeu a presença de Cristo, há um segundo sentimento que nós precisamos destacar aqui nessa passagem, também em relação ao Salvador.
E que sentimento é? O sentimento de desprezo. E que sentimento é? O sentimento de indiferença em relação a Cristo. Foi isso que aconteceu com os sacerdotes, foi isso que aconteceu com os escribas, dentro da passagem que nós estamos a considerar em relação ao Salvador. Eles trataram Cristo com desprezo, eles agiram com Cristo com indiferença. Vamos ler o que nós encontramos no trecho que vemos do versículo 4 até o versículo de número 6. Mateus capítulo 2, versículos 4 até o versículo de número 6. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Então, diante da ameaça de usurpação do seu trono, Herodes, ele convoca sacerdotes, Herodes, ele convoca escribas para saber o local no qual o Messias deveria nascer. E conforme nós observamos aqui nessa passagem, Herodes, ele obtém informações precisas quanto o paradeiro do Salvador, quanto o local no qual o Messias iria nascer. Baseado na profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, ele toma conhecimento que o Salvador, o Messias, o recém-nascido rei de judeus, ele iria nascer na cidade de Belém. A cidade de Belém era uma aldeia que ficava aproximadamente 9 quilômetros de distância ao sul da cidade de Jerusalém. Esse fato não nos deve nos espantar, ou seja, o fato de Cristo nascer em Belém. A palavra Belém significa casa do pão, e Cristo, ele é o pão da vida. Então, nada mais harmonioso, nada mais correto dele nascer e nascer justamente naquela cidade. E é interessante, porque conforme nós observamos aqui, aqueles escribas, aqueles fariseus, aqueles escribas, aqueles sacerdotes, eles são precisos, eles são minuciosos quanto à localização do nascimento do Messias, baseando a sua informação naquilo que havia sido prescrito pelo profeta Miqueias, lá no capítulo 5, versículo 2, 700 anos antes de Jesus Cristo nascer, antes de Jesus Cristo vir a esse mundo. Contudo, meus irmãos, meus amigos, apesar dessas informações precisas, apesar dessas informações corretas, aqueles sacerdotes, aqueles escribas, eles não se dispuseram a ir à cidade de Jerusalém. Eles sabiam sobre os Messias, mas eles não queriam conhecer o Messias. É uma atitude completamente oposta, é uma atitude completamente diferente à atitude, à postura que nós observamos nos magos, que vão à cidade de Jerusalém, percorrendo aproximadamente 1.600 quilômetros dentro dessa empreitada para poder conhecer, para poder se relacionar com o recém-nascido rei dos judeus. Não foi isso que aconteceu com os sacerdotes. Não foi isso que aconteceu com os escribas. Na verdade, a gente observa aqui que há até uma contradição, porque em virtude deles serem pessoas religiosas, em virtude deles serem pessoas conhecedoras da lei de Deus, eles deveriam ser os primeiros a sair de Jerusalém e a ir a Belém para adorar e adorar o Salvador, para adorar e adorar o Messias, para adorar o recém-nascido rei dos judeus. E aqui, meus irmãos, e aqui, meus amigos, a gente aprende uma lição. Uma importante lição em relação às nossas vidas. Conhecer sobre Cristo não é a mesma coisa que conhecer a Cristo. Repetindo, conhecer sobre Cristo não é a mesma coisa de conhecer a Cristo. O conhecimento sobre Cristo por si só não resolve os nossos problemas, se ele não for acompanhado com o nosso desejo, com a nossa vontade de se relacionar, de manter comunhão com Cristo. Por quê? Porque é essa última postura
que faz a diferença em relação às nossas vidas. Infelizmente, as pessoas têm um conhecimento teórico. Infelizmente, as pessoas têm um conhecimento intelectual do Salvador, mas não têm aquele conhecimento da experiência, mas não têm aquele conhecimento da comunhão, mas não têm um relacionamento vívido com o Salvador. E, infelizmente, foi justamente isso que fez os escribas, foi justamente isso que fez os sacerdotes. Eles trataram com indiferença, eles desprezaram, eles sabiam que a criança havia nascido. Eles sabiam o local no qual a criança havia nascido. Contudo, eles desprezaram completamente o seu coração, desprezaram a Cristo completamente em seus corações e não se dispuseram a ter essa comunhão, a conhecer de fato o Messias, a se relacionar com ele e assim experimentar da sua salvação. E aqui, meus irmãos, e aqui, meus amigos, há uma lição e uma aplicação para cada um de nós. Na verdade, um desafio que a palavra de Deus coloca sobre as nossas vidas. E que desafio é? A necessidade que nós temos de dispor o nosso coração a buscar a Cristo, dispor o nosso coração a buscar um relacionamento mais profundo com Cristo e não apenas conhecer acerca dele. Conforme nós falamos, acaba sendo um problema que infelizmente atinge muitas pessoas. Elas querem saber da religião, muitas vezes elas querem saber acerca de Cristo. Esse momento é um momento muito comum, muito propício, onde as pessoas despertam as suas curiosidades em relação ao Salvador. Contudo, fica apenas na curiosidade. Não vão um pouco mais adiante, não vão além, no sentido de conhecer, no sentido de manter comunhão, no sentido de manter um relacionamento com o Salvador. Então, enquanto crentes, a gente pode incorrer nesse erro de ter apenas um conhecimento teórico, de ter apenas um conhecimento intelectual relacionado a Jesus Cristo, mas nós não aprofundarmos a nossa comunhão com Ele. E assim cair no mesmo erro dos sacerdotes e assim cair no mesmo erro dos escribas, conforme nós temos aqui nessa passagem. É um problema também para você, meu amigo. É um problema também para você, minha amiga, de muitas vezes ter essa curiosidade em relação à palavra, de ter essa curiosidade em relação à Bíblia, de ter essa curiosidade em relação ao Salvador, mas não desejar se relacionar verdadeiramente com esse Salvador, reconhecendo como seu Senhor, reconhecendo como seu Redentor e passando a ter um relacionamento vívido em relação à sua pessoa. Então, que nós possamos dispor o nosso coração para isso, que nós possamos clamar pela graça divina, para que Deus opere na nossa vida e faça com que nós não só nos interessemos por conhecer a Cristo, mas nós também tenhamos desejo, mas nós também tenhamos disposição de nos relacionarmos com Cristo, através da sua palavra, através da oração, através da comunhão com os santos, e assim viver a vida de Cristo em nossa vida. Então, aqui você observa o segundo sentimento. Aqui você observa uma segunda reação que a presença de Cristo gerou em algumas pessoas: desprezo e indiferença. Então, a gente já vê dois sentimentos, a gente já vê duas reações. Por um lado, algumas pessoas temem a Cristo. Por outro lado, algumas pessoas desprezam e tratam com indiferença a pessoa de Cristo. Contudo, quando a gente olha aqui para essa passagem, a gente observa uma terceira reação. A gente observa um terceiro sentimento que algumas pessoas tiveram em relação ao Salvador, ou seja, o sentimento da alegria. Por quê? Porque os magos, eles se alegraram quando eles estavam ali presentes diante de Cristo, quando de fato eles conheceram o Salvador. Vejam aí, meus irmãos, vejam aí, meus amigos, Mateus capítulo 2, versículos 9 até o versículo número 11. Alegria que os magos tiveram quando conheceram a Jesus Cristo. Diz o seguinte: depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou onde estava o menino. E, vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa,
viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. O texto aqui, meus irmãos, a passagem aqui, meus amigos, nos fala do sentimento, nos fala da reação dos magos quando eles encontraram Jesus. Eles se alegraram, e não foi qualquer alegria, foi uma intensa alegria, e como consequência dessa alegria, como resultado dessa satisfação, eles adoraram a Jesus. Nós não sabemos com precisão quantos magos nós tínhamos aqui nesse texto, quantos magos nós tínhamos aqui nessa passagem. Há uma tradição que são 3 magos, baseado no número de presentes que eles entregam a Jesus. O ouro, conforme nós temos, o incenso e a mirra. Mas isso não é conclusivo, isso não é comprovação, isso não é algo cabal. Esses magos aqui, meus irmãos, esses magos aqui, meus amigos, eles eram sacerdotes, eles eram pessoas sábias, que estudavam os astros, astrólogos, vamos assim dizer, e que serviam não só de instrutores, mas também serviam de conselheiros dos reis e dos reis da Babilônia. Foi por isso que eles vieram do Oriente. Só para a gente ter uma ligeira noção, só para nós termos uma ligeira ideia, eles tiveram que percorrer da Babilônia até a cidade de Jerusalém 1.600 quilômetros. 1.600 quilômetros. E aí eles se dirigem à cidade de Jerusalém, eles têm o objetivo de visitar o recém-nascido rei de judeus, com o objetivo de adorá-lo, com o objetivo de reconhecer a sua grandeza. Veja que dentro da perspectiva daqueles magos, Jesus Cristo, ele não era apenas um rei, mas Jesus Cristo era o próprio Deus, era a compreensão que eles tinham. Um rei divino, não qualquer criança, um rei divino, um salvador, um redentor. Diante disso, a gente pode se indagar, diante disso, a gente pode se perguntar, mas como foi que aqueles magos tiveram conhecimento de Jesus? Como foi que aqueles magos tiveram conhecimento acerca do nascimento do Salvador? Como foi que isso se deu? Isso se deu, meus irmãos, isso se deu, meus amigos, através da revelação especial de Deus, a saber, através das Escrituras Sagradas. Conforme nós falamos, os magos, eles eram sábios, que se viam de conselheiros de reis, em especial dos reis da Babilônia. E conforme nós sabemos, foi para a Babilônia que foi levado o povo de Judá, foi para a Babilônia que foi levado o povo de Deus, e ali o povo de Deus permaneceu em cativeiro 70 anos. Ali Daniel se desenvolveu e desenvolveu seu ministério. Ali os judeus, eles contaram acerca das esperanças que eles tinham da vinda do Messias, da vinda do Salvador, e assim aqueles magos tiveram conhecimento que de fato viria o Messias, que de fato viria o Filho de Deus. Então, foi baseado na revelação de Deus, foi baseado nas promessas de Deus, que eles tiveram conhecimento da vinda do Messias, e foi por isso que eles se dirigiram para Jerusalém, com o objetivo de adorar o recém-nascido rei dos judeus, seja pelas profecias, sejam pelas palavras que por todo o Antigo Testamento se falava acerca da vinda do Salvador. Quando a gente lê, por exemplo, Números, capítulo 24, versículo 17, nos é dito acerca da estrela que procederia de Jacó. Por isso eles seguiram aquela estrela. Então, dentro do Antigo Testamento, dentro do contato que eles tinham com o povo de Deus, tudo isso se viu para que eles tivessem essas informações da vinda do Messias, onde ele nasceria, e por isso para lá eles se dirigiram. E aqui você observa a razão, aqui você observa o motivo pelo qual ali eles estavam em Jerusalém, com o objetivo de adorar. E é interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, quando a gente considera a postura que eles tiveram diante de Cristo, uma vez que eles estavam alegres, uma vez que eles estavam satisfeitos diante do Salvador. Conforme nós falamos, eles adoraram. E como consequência dessa adoração, eles entregaram alguns presentes a Jesus. E cada um desses presentes, cada um desses presentes que eles entregaram ao Salvador, tem um significado especial
que dá a entender a compreensão que eles tinham de quem de fato era o Messias. Então, a gente vê eles entregando ouro. Dia de regra, se entregava ouro a reis que nasciam, a príncipes, a filhos de reis. Então, era essa a primeira concepção que eles tinham acerca daquela criança. Ele era rei, ele era senhor. Mas não só isso, eles entregam também incenso. Por quê? Porque quando eles entregam o incenso, eles observam que Cristo ele era o sacerdote de Deus, que na verdade Cristo era o próprio Deus que deveria ser adorado. Conforme nós observamos, dentro da prescrição do Antigo Testamento, existia o incenso que era utilizado na adoração a Deus. Então, dentro da visão, dentro da concepção que eles tinham, eles não estavam perante apenas uma criança, eles não estavam perante apenas um rei que havia nascido, mas eles estavam perante o próprio Deus. E a mirra era um tipo de perfume muito comum e que tornava a vida das pessoas mais agradáveis. Não só durante a vida, mas servia também para embalsamar os corpos quando as pessoas morriam. Isso aponta para quê? Isso aponta para a humanidade de Jesus. Então, cada um dos presentes que Cristo aqui recebe, cada um dos presentes que os magos eles dão a Cristo, nos dá a concepção que eles tinham do Salvador perfeito que era Jesus. Ele era rei, ele era o próprio Deus e ele era humano. Ele possuía a natureza divina, ele possuía a natureza humana e ele era o Senhor, o Rei, sobre tudo e sobre todos. Então, quando a gente aprende desses fatos, quando a gente aprende essas realidades, há uma lição que a gente consegue extrair aqui para as nossas vidas. E que lição é, meu irmão? E que lição é, meu amigo? Que a gente não pode estar de fato diante de Cristo sem que a gente desenvolva uma verdadeira adoração a esse Cristo. Foi o que aconteceu àqueles magos. Eles estavam diante do Salvador, eles estavam diante do Rei dos Judeus, eles estavam diante do homem perfeito. E o que é que eles fazem quando eles estão naquela situação? Eles reconhecem a grandeza de Cristo através da adoração, dando aquilo que eles tinham, dando o melhor de si para Cristo. E é assim também que nós devemos agir. É assim também que nós devemos proceder. Uma vez que nós nos colocamos diante de Cristo para adorá-lo, devemos reconhecer as suas perfeições, devemos reconhecer a sua grandeza, devemos entregar o nosso melhor para Cristo, porque Ele merece, Ele é digno de tudo aquilo que porventura venhamos a oferecer a Ele. Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus, Ele é o homem perfeito que veio aqui à terra para poder consumar a nossa salvação. Então, aqui nessa passagem, meus irmãos, aqui nessa passagem, meus amigos, o que é que nós encontramos? Nós encontramos 3 sentimentos de vários tipos de pessoas relacionadas a Jesus Cristo, a pessoa e a presença de Jesus. Por um lado, a gente vê o medo que Herodes teve. Por um lado, a gente vê o medo que toda a população de Jerusalém teve, uma vez que tomou conhecimento do nascimento do Salvador. Por outro lado, o que é que nós encontramos? O desprezo. O que é que nós encontramos? A indiferença dos líderes religiosos que, não obstante terem um conhecimento intelectual de Cristo, do Salvador, não desejaram se relacionar, se envolver, manter comunhão com esse Salvador. E por fim, a gente vê a alegria dos magos, que pelo fato de terem encontrado o Salvador, prostraram-se diante dele, adoraram o Salvador e entregaram aquilo que era o melhor deles a esse Salvador: o ouro, o incenso e a mirra. E a grande pergunta que a gente faz, que a gente deve fazer, que a gente deve considerar nas nossas vidas é: em quais desses 3 grupos nós nos encaixamos aqui de acordo com essa passagem? Será que a gente se encaixa no grupo de Herodes? Será que a gente se encaixa no grupo dos moradores de Jerusalém que receiam ter contato e comunhão com Jesus Cristo? Será que a gente se encaixa dentro do grupo dos escribas, dentro do grupo dos sacerdotes, que não obstante ter um conhecimento acerca de Jesus Cristo, não tem disposição de se relacionar com Ele? Ou será que a gente se encaixa
dentro do grupo dos magos, que se interessam, que vão à procura, que se alegram ao encontrar Jesus Cristo, que adora Jesus Cristo, que se prostra diante dele e que oferece o melhor para ele. Então, que cada um de nós, meus irmãos, que cada um de nós, meus amigos, possamos responder para nós mesmos essa pergunta diante de Deus, de maneira sincera, para que assim o Natal de Cristo, o nascimento do Salvador, tenha de fato importância, tenha de fato um significado especial para as nossas vidas, assim como teve para aqueles magos, que pelo esforço, pela disposição, tiveram o grande presente da salvação sendo realidade em suas vidas. Então, que Deus ele nos abençoe, que Deus ele aplique a sua palavra em nossos corações e que nós possamos ter o verdadeiro sentido do Natal, do nascimento de Cristo em nossas vidas, para a honra, para o louvor, para a glorificação do nosso Deus. Que Deus nos abençoe e aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.